Continuação da leitura do livro de Jazar, livro dos Justos, referente a Parashá Shemot, parte 4. Adicã tinha 20 anos quando reinou sobre o Egito. Ele reinou 4 anos. No ano 206 da ida de Israel ao Egito, reinava Adicã sobre o Egito, mas ele não continuou por muito tempo no seu reinado sobre o Egito, como foram seus pais em seus reinados. Pois Melol, seu pai, reinou 94 anos, mas ele ficou 10 anos doente e morreu, pois ele tinha sido ímpio perante o Eterno. E os egípcios chamaram Adicã de Faraó, como o nome de seus pais, como era seu costume fazer no Egito. E todos os sábios de Faraó chamaram o nome de Adicã Arrus, porque os menores em tamanho são chamados Arrus em língua egípcia. E Adicã era extremamente feio. Ele tinha um côvado e um palmo. Ele tinha uma grande barba que chegava até as solas dos seus pés. E Faraó estava assentado sobre o trono de seu pai para reinar sobre o Egito, e ele conduziu o governo com sua sabedoria. Enquanto ele reinou, excedeu seu pai todos os reis precedentes na maldade, e ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel. E ele foi com seus servos a Goshen e aos filhos de Israel, e ele reforçou o trabalho sobre eles, e disse-lhes: completem seu trabalho, a tarefa de cada dia, e não afrouxem as mãos no nosso trabalho de hoje em diante, como vocês fizeram nos dias do meu pai. E ele colocou seus oficiais sobre eles, entre os filhos de Israel, e sobre estes oficiais ele colocou mestres de tarefas entre seus servos. E ele colocou sobre eles uma medida de tijolos para que façam de acordo com este número dia a dia. E ele retornou ao Egito. Naquele tempo, os mestres da tarefa de Faraó ordenaram aos oficiais dos filhos de Israel de acordo com o comando de Faraó, dizendo: assim diz Faraó: faça seu trabalho a cada dia e termine sua tarefa. Observe a medida diária de tijolos, não diminua em nada. E se acontecer de vocês baixarem a medida diária de tijolos, vou colocar as suas crianças em seu lugar. E os capatazes do Egito fizeram naqueles dias como Faraó lhes ordenou. Sempre que qualquer deficiência fosse encontrada na medida diária de tijolos dos filhos de Israel, os mestres da tarefa de Faraó iam para as esposas dos filhos de Israel, tomavam as crianças dos de Israel para onde tinham baixado sua cota e levavam por força de suas mães e colocavam no edifício em vez dos tijolos. Seus pais e mães choravam e lamentavam quando ouviam o choro de seus filhos na parede do edifício. E os capatazes prevaleceram sobre Israel, e os israelitas deviam colocar seus filhos no edifício, de modo que um homem colocava seu filho na parede e colocava argamassa sobre ele, enquanto seus olhos choravam sobre ele e suas lágrimas corriam em seu filho. E os capatazes do Egito fizeram isto aos bebês de Israel por muitos dias, e ninguém teve pena ou compaixão pelos bebês dos filhos de Israel. E o número de todas as crianças mortas no edifício foi 270. Alguns foram colocados no lugar dos tijolos que haviam faltado pelos seus pais, alguns que haviam sido retirados mortos do prédio. E o trabalho imposto sobre os filhos de Israel nos dias de Adicã ultrapassou as dificuldades que eles realizavam nos dias de seu pai. E os filhos de Israel suspiraram cada dia por conta de seu trabalho pesado, pois diziam entre si: eis que, quando Faraó morrer, seu filho se levantará e aliviará nosso trabalho. Mas eles aumentaram o último trabalho mais que o anterior, e os filhos de Israel suspiraram por isso, e o seu clamor subiu ao Eterno por conta do seu trabalho. E o Eterno ouviu a voz dos filhos de Israel e o seu clamor naqueles dias. E o Eterno lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. O Eterno viu o fardo dos filhos de Israel e seu trabalho pesado naqueles dias, e ele decidiu livrá-los. Moisés, o filho de Amram, estava confinado no calabouço na casa de Reuel midianita, e Zípora, filha de Reuel, apoiava com alimento secretamente a cada dia.
Moisés esteve confinado no calabouço na casa de Reuel 10 anos. E no final de 10 anos, que foi o primeiro ano no reinado de Faraó do Egito, no lugar de seu pai, Zípora disse a Reuel seu pai: Ninguém pergunta ou procura a respeito do homem hebreu que tu colocaste na prisão há 10 anos. Agora, pois, se parece bem a teus olhos, vamos e vejamos se ele está vivo ou morto. Mas seu pai não sabia que ela tinha apoiado ele. E Reuel seu pai, respondendo, disse-lhe: Como algo assim aconteceu que um homem possa ser colocado em uma prisão sem comida por 10 anos e que sobreviva? Zípora respondeu seu pai, dizendo: Certamente ouviste que Deus dos hebreus é grande e terrível e faz maravilhas para eles em todos os momentos. Foi ele que livrou Abraão de Ur dos caldeus, Isaque da espada de seu pai, Jacó do mensageiro de Deus que lutou com ele no vale de Jabuque. Também com este homem tem feito muitas coisas e livrou-o do rio no Egito, e da espada de Faraó, e dos filhos de Cuxi, assim também ele pode livrá-lo da fome e fazê-lo viver. E isto pareceu bom aos olhos de Reuel, e ele fez conforme a palavra de sua filha, e foi para o calabouço, para apurar o que aconteceu com Moisés. E ele viu, e eis que o homem Moisés estava vivendo no calabouço de pé, louvando e orando ao Eterno de seus antepassados. E Reuel ordenou que Moisés fosse levado para fora da masmorra, que ele fosse barbeado, e mudou suas vestes de prisão e comeu pão. E depois Moisés entrou no jardim de Reuel, que ficava atrás da casa, e ali ele orou ao Eterno, que havia feito poderosas maravilhas a ele. E foi que, enquanto ele orava, ele orou em frente, e eis que uma vara de safira estava colocada no chão, e estava plantada no meio do jardim. E ele se aproximou da vara e olhou, e eis que o nome do Eterno, aí tem Yahweh-Zavulial, estava gravado nela, escrito em cima da vara. Ele leu, estendeu sua mão e arrancou como a árvore da floresta, e a vara estava em sua mão. E esta é a vara que com todas as obras do nosso Eterno foram realizadas, depois de ter criado o céu e a terra e todo o exército deles, mares, rios, e todos os seus peixes. Quando o Eterno tinha conduzido Adão do jardim do Éden, ele tomou a vara da mão e lavrou a terra de que fora tomado. E a vara foi para Noé, e foi dada a Shem e seus descendentes, até que veio ao lado de Abram, o hebreu. E Abram deu tudo o que tinha a seu filho Isaque, e ele também deu a ele esta vara. E quando Jacó fugiu para Padã Arã, tomou-a em sua mão, e quando ele voltou a seu pai, ele não a tinha deixado para trás de si. Além disso, quando ele desceu para o Egito, tomou-a em sua mão e deu a José uma parcela sobre seus irmãos, pois Jacó tinha tomado a força de seu irmão Esaú. E depois da morte de José, os nobres do Egito entraram na casa de José, e a vara veio para a mão de Reuel Midianita. E quando ele saiu do Egito, tomou-a na mão e plantou no seu jardim. E todos os homens poderosos tentaram arrancá-la quando se esforçaram para tomar Zípora, sua filha, mas eles não tiveram sucesso. Assim, a vara permaneceu plantada no jardim de Reuel, Jetro, até que chegou quem tinha direito a ela e a tomou. Reuel viu a vara na mão de Moisés, ele ficou maravilhado e ele deu sua filha Zípora como esposa. Naquele tempo, morreu Baal-Hanã, filho de Arbó-Hanã, rei de Edom, e foi sepultado em sua casa na terra de Edom. Depois de sua morte, os filhos de Esaú foram enviados para a terra de Edom e tiraram de lá um homem que estava em Edom, cujo nome era Hadad, e eles o fizeram rei sobre eles no lugar de Baal-Hanã, seu rei. Hadad reinou sobre os filhos de Edom 48 anos. Quando reinou, ele resolveu lutar contra os filhos de Moabe para trazê-los sob o poder dos filhos de Esaú
como eram antes. Mas ele não foi capaz, porque os filhos de Moabe ouviram tal coisa e levantaram-se, apressaram-se a eleger um rei sobre eles de entre os seus irmãos. E eles depois reuniram um grande povo e enviaram os filhos de Amon, seus irmãos, para ajudar na luta contra Hadad, rei de Edom. E Hadad ouviu a coisa que os filhos de Moabe tinham feito e teve muito medo de lutar contra eles. Nestes dias, Moisés, filho de Amram, tomou a Zípora, filha de Reuel, o midianita, para sua esposa. E Zípora andou nos caminhos das filhas de Jacó. Ela não foi em nada inferior à justiça de Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E Zípora concebeu e deu à luz um filho, e ele o chamou de Gerson, porque disse: Eu era um estranho em uma terra estrangeira. Mas ele não circuncidou o prepúcio dele, sob o comando de Reuel, seu pai de lei, seu sogro. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho. Mas o prepúcio foi circuncidado dele, e chamou o seu nome de Eliezer. Pois Moisés disse: Porque o Deus de meus pais foi a minha ajuda, e livrou-me da espada de Faraó. E Faraó, rei do Egito, aumentou consideravelmente o trabalho dos filhos de Israel naqueles dias, e continuou a fazer o seu jugo pesado sobre os filhos de Israel. Ele ordenou um anúncio a ser feito no Egito, dizendo: Não se dê mais palha para as pessoas fazerem tijolos. Deixe-nas ir reunir-se palhas, pois elas podem encontrá-la. Também a soma de tijolos que farão a cada dia se aumente, e não diminua em nada a partir deles, porque eles estão ociosos em seu trabalho. E os filhos de Israel ouviram isto, e eles choraram e suspiraram, e clamaram ao Eterno por causa da amargura da sua alma. E o Eterno ouviu o clamor dos filhos de Israel, e viu a opressão com que os egípcios os oprimiam. E o Eterno teve misericórdia de seu povo e sua herança, e ouviu sua voz, e ele resolveu tirá-los da aflição do Egito, para dar-lhes a terra de Canaã para sua posse. E naqueles dias, Moisés apacentara as ovelhas de Reuel midianita, seu sogro, além do deserto de Sin, e a vara que ele pegou de seu sogro estava na sua mão. Aconteceu que um dia um cabrito desviou-se do rebanho, e Moisés perseguiu ele, e ele chegou à montanha do Eterno em Horebe. Quando ele veio a Horebe, o Eterno apareceu-lhe em uma sarça, e ele encontrou a sarça ardendo em fogo, mas o fogo não tinha poder sobre a sarça para consumir. E Moisés ficou muito espantado com esta visão, porquanto a sarça não se consumia. E ele se aproximou para ver essa coisa poderosa, e chamou o Eterno a Moisés através do fogo, e ordenou-lhe para ir a Faraó, rei do Egito, para libertar os filhos de Israel de seu serviço. E o Eterno disse a Moisés: Vai e volta para o Egito, pois todos aqueles homens que buscavam a tua vida estão mortos. E falarás a Faraó para mandar os filhos de Israel saírem da sua terra. E o Eterno mostrou a ele para fazer sinais e maravilhas no Egito diante dos olhos de Faraó e aos olhos de seus súditos, a fim de que eles pudessem acreditar que o Eterno os tinha enviado. E Moisés deu ouvidos a tudo que o Eterno lhe tinha ordenado, e ele retornou ao seu sogro e disse-lhe isto, e Reuel disse-lhe: Vá em paz. Moisés levantou-se para ir para o Egito, e ele levou sua esposa e filhos com ele. E ele estava em uma estalagem na estrada, e um mensageiro do Eterno desceu e buscava oportunidade contra ele. E ele queria matá-lo por conta de seu primogênito, porque ele não havia sido circuncidado, e havia transgredido o pacto que o Eterno tinha feito com Abraão. Pois Moisés deu ouvidos às palavras que seu sogro tinha falado a ele, para não circuncidar seu filho primogênito. Portanto, ele não circuncidou. E Zípora viu que o mensageiro do Eterno buscando uma ocasião contra Moisés, e ela soube que isto foi devido a não ter circuncidado Gerson, filho dela. E Zípora correu, tomou uma de suas pedras afiadas que estavam lá, e ela circuncidou o filho, e livrou o marido e seu filho das mãos do mensageiro do Eterno. Arão, filho de Amram, irmão de Moisés, estava no Egito caminhando na beira do rio naquele dia. O Eterno lhe apareceu naquele lugar, e ele disse: Vai agora para Moisés no deserto. Ele foi e encontrou na montanha do Eterno e beijou. Arão levantou os olhos
e viu Zípora, a esposa de Moisés e seus filhos. Ele disse a Moisés: Quem são estes contigo? Moisés lhe disse: São minha esposa e filhos, que o Eterno me deu em Midian. E isto entristeceu Arão por conta da mulher de seus filhos. E Arão disse a Moisés: Enviai a mulher e seus filhos para a casa de seu sogro. E Moisés deu ouvido às palavras de Arão e assim fez. Zípora voltou com seus filhos, e eles foram para a casa de Reuel, e permaneceram lá, até que chegou o momento quando o Eterno tinha visitado seu povo e os trouxe do Egito da mão de Faraó. E Moisés e Arão foram ao Egito. Moisés e Arão foram ao Egito para a terra dos filhos de Israel. E eles falaram-lhes todas as palavras do Eterno, e o povo se alegrou com uma grande alegria, um grande regozijo. Moisés e Arão levantaram-se cedo no dia seguinte. Eles foram para a casa de Faraó, tomaram de suas mãos a vara do Eterno. E quando chegaram à porta do rei, 2 jovens leões estavam amarrados lá em uma corrente de ferro, e nenhuma pessoa saía ou entrava diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenava vir. Quando o conjurador vinha e retirava os leões por seus encantamentos, e assim os trazia ao rei. Moisés levantou a vara sobre os leões e os soltou. Moisés e Arão entregaram na casa do rei. E os leões também vieram com eles com alegria, e seguiram a eles e regozijaram-se, como o cão se regozija com seu mestre quando ele vem do campo. Quando o Faraó viu isto, ficou espantado com isso, e ele ficou muito apavorado, pois seu aspecto era como a aparência dos filhos do Eterno. E Faraó disse a Moisés: O que vocês desejam? E eles responderam-lhe dizendo: O Deus dos hebreus enviou-nos a ti para dizer: Liberta o meu povo para que eles possam me servir. Quando Faraó ouviu estas palavras, ele ficou muito apavorado diante deles, e disse-lhes: Ide hoje e voltem para mim amanhã. E fizeram conforme a palavra do rei. Quando eles tinham ido, Faraó mandou chamar Balaão mágico e Anis e Ambres, seus filhos, e todos os mágicos, ilusionistas e conselheiros que pertenciam ao rei, e todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse todas as palavras que Moisés e seu irmão Arão tinham falado com ele. E os magos disseram ao rei: Mas como vieram os homens a ti por conta dos leões que estavam confinados no portão? E o rei disse: Porque eles levantaram a sua vara contra os leões e soltaram-os, e vieram a mim. E os leões também se alegraram com eles, como um cão se alegra ao encontro de seu mestre. E Balaão, filho de Beor, o mago, respondeu ao rei: Estes não são nada mais do que mágicos como nós. Agora, pois, chame-os e deixe-os vir, e nós vamos experimentá-los. E o rei o fez. De manhã, Faraó mandou chamar Moisés e Arão para vir diante do rei. Eles tomaram a vara do Eterno e foram ao rei e falaram-lhe, dizendo: Assim diz o Deus dos hebreus: Liberta o meu povo para que me sirvam. E o rei lhes disse: Mas quem vai acreditar que vocês são os mensageiros de Deus e que vocês vieram a mim por sua ordem? Agora, portanto, dá-me um sinal ou maravilha a este respeito. Depois as palavras que tu falas terão crédito. E Arão jogou a vara da sua mão diante de Faraó, diante de seus servos, e a vara virou uma serpente. Os feiticeiros viram isso, e lançaram cada um a sua vara sobre a terra, e elas tornaram-se em serpentes. E a serpente da vara de Arão levantou a cabeça e abriu a boca para engolir as varas dos magos. Balaão, o mago, respondeu e disse: Essa coisa tem sido desde os tempos antigos, que uma serpente deve engolir o seu companheiro, e que os seres vivos devoram uns aos outros. Agora, pois, restaura a vara como era no início, e também vamos restaurar nossas varas como elas foram em primeiro lugar. Se a tua vara engolir nossas varas, então saberemos que o Espírito do Eterno está em ti. Se não, tu és apenas um artífice, como nós mesmos. E Arão se apressou, e estendendo a mão, agarrou a cauda da serpente, tornou-se uma vara na sua mão.
E os feiticeiros fizeram o mesmo com as varas deles. Eles pegaram cada uma na cauda de sua serpente e tornaram-se varas como no início. Quando elas foram restauradas as varas, a vara de Arão tragou as varas delas. E quando o rei viu tal coisa, ele ordenou que o livro de registros que relaciona os reis do Egito fosse trazido. E trouxeram o livro de registros, as crônicas dos reis do Egito, em que todos os ídolos de Mizraim foram escritos, pois pensaram encontrar nela o nome de Deus, mas eles não acharam. O faraó disse a Moisés e Arão: Eis que não encontrei o nome de seu Deus escrito neste livro, e seu nome não conheço. Os homens sábios conselheiros responderam ao rei: Ouvimos dizer que o Deus dos hebreus é um filho de sábios e um filho de antigos reis. E virou o faraó para Moisés e Arão e lhes disse: Não conheço esse Deus a quem vocês declaram, e também não enviarei seu povo. E respondendo, disse ao rei: O Eterno, aí tem já o dos Urim, é o seu nome, né? O Eterno é o seu nome. Ele proclamou o seu nome sobre nós desde os dias de nossos antepassados e enviou-nos dizendo: Vim para Faraó e diz-lhe: Liberta o meu povo para que me sirva. Agora, pois, envia-nos para que possamos fazer uma viagem de 3 dias no deserto e possamos sacrificar a ele, pois desde os dias da nossa vinda ao Egito ele não tomou de nossas mãos nem oblação, holocausto ou sacrifício. Se tu não os libertares, sua ira se acenderá contra ti e ferirá o Egito com praga ou com espada. O faraó disse-lhes: Mostra-me agora o seu poder e sua força. E eles disseram: Ele criou o céu e a terra e os mares e todos os seus peixes. Ele formou a luz, criou a escuridão, causou chuva sobre a terra e regou-a, e fez a erva e a grama brotar. Ele criou o homem e os animais da floresta, os pássaros do ar e os peixes do mar, e por sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre de tua mãe, colocou em ti o sopro da vida e criou-te. E ele te colocou no trono real do Egito, e tomará a tua respiração e tua alma de ti, e te retornará à terra de onde foste tirado. E a ira do rei acendeu em suas palavras. Ele disse: Mas quem dentre todos os ídolos das nações pode fazer isso? O meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. E ele os tirou diante dele e ordenou que o trabalho de Israel fosse mais grave do que era ontem antes. Moisés e Arão saíram da presença do rei e viram os filhos de Israel em uma condição má, pois os mestres de tarefa haviam tornado seu trabalho muito pesado. E Moisés voltou ao Eterno e disse: Por que tens maltratado o teu povo? Porque desde que eu vim falar, Faraó, o que tu me enviaste a dizer, muito ele tem maltratado os filhos de Israel. E disse o Eterno a Moisés: Eis que tu irás ver que com a mão estendida e pragas pesadas, Faraó irá libertar os filhos de Israel da sua terra. E Moisés e Arão habitaram entre seus irmãos, os filhos de Israel, no Egito. E aos filhos de Israel, os egípcios amarguraram suas vidas com o trabalho pesado que lhes foram impostos. Bom, aqui é a parte final da leitura do livro de Achar. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.